A paz do Senhor Jesus, amados. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Graças a Deus. Amados, que alegria poder estar aqui, né? Que Deus me concedeu essa graça de ainda mais uma vez estar aqui. Tanto tempo. A última vez que eu estive aqui tem uns 5 anos, né, pastor? Mais ou menos, uns 5 anos. Que Deus permitiu que a gente estivesse aqui, não é? E hoje retornamos com a graça de Deus para podermos estar aqui. Sei que você está na expectativa, não é, de estar recebendo nesta noite uma palavra especial para o seu coração. E eu gostaria de convidá-los a se pôr sobre os seus pés, mais uma vez. Não se irrite comigo, não é? Eu falei com o pastor que a garganta está um pouco difícil, mas me tolere, por favor. Não é? E nós vamos indo e Deus vai nos abençoando e falando ao nosso coração. Amém? Vamos estar orando? Quero que você coloque a sua vida diante de Deus agora, para que Deus fale com você, não isso que você está esperando de ouvir. Para que Deus fala, não a sua vontade, mas a vontade dEle. Que Deus possa falar de uma forma gloriosa no meu e no seu coração. Pai querido, nós nos colocamos agora, Pai, na Tua presença e pedimos ao Senhor agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar de misericórdia para conosco, porque nós precisamos de ouvir o Senhor falar, meu Pai. Meu Deus, que todo ego venha agora a cair por terra. Meu Deus querido, que o nosso ser não venha a existir, mas a Tua vontade venha a prevalecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa o pregador desta noite, meu Deus. Usa com misericórdia. Faz ele um canal desobstruído, Pai, para que esta congregação esteja recebendo do Senhor, meu Pai, as dádivas que vêm do céu, para nos edificar, para nos ajudar, meu Pai, pois precisamos de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 5, eu quero ler com os irmãos o verso 8. Aleluia. Primeira carta aos Timóteo, ao pastor Timóteo, no capítulo 5, verso 8. Assim diz essa palavra: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Louvado seja o Teu nome, Pai. Graças a Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ajuda, nos protege, nos dá graça, ergue, abate. A palavra de Deus, ela é um todo para a nossa família. Ela fala diretamente à nossa família. A palavra de Deus
fala diretamente à nossa família. Quero que você preste bem atenção, porque você faz parte da família de Deus. Você é filho. Faz parte da família de Deus. Por isto esta palavra, ela vem de encontro ao meu e ao seu coração. E uma vez você não a recebendo, você passa a ser um filho rebelde. Quando nós não recebemos a palavra de Deus, nós passamos a ser filhos rebeldes. Porque nós somos filhos adotivos. Mas se não recebemos, somos filhos rebelde ou abastado. Nós precisamos de receber a palavra de Deus conforme ela vem para nós, seja de que maneira ela for. Tem vezes que a gente sai chorando, outra hora sorrindo, uma hora a gente salta, outra hora nós baixamos a cabeça para ouvir a palavra de Deus. Amados, eu vou falar um pouquinho de mim aqui. Nós passamos um tempo de dificuldade, isso já tem uns 20 anos, mais ou menos. O pastor Antonino talvez nem lembra mais. E eu estava numa situação que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Eu estava a ponto de desistir. Já era pastor, mas eu já não tinha mais, já não me cabia mais a situação que eu estava vivendo. Estava a ponto de desistir. Eu havia convidado o pastor Antonino para levar uma palavra num dia de terça-feira. E a coisa estava tão ruim para o meu lado, mas tão ruim, eu sentia tão mal, que no domingo, quando foi ali para as 2 horas da tarde, eu liguei para o pastor Maurício, nessa época ele era evangelista. Eu falei: Maurício, você pode trazer a palavra hoje? Eu falei: posso sim, pastor. Então tá bom, glória a Deus. Não falei com ele o porquê, mas eu estava numa situação que eu não estava podendo nem subir no altar. De tão para baixo, de tal era a situação que estava no meu coração. E o pastor Maurício desceu então para trazer a palavra. Já falei com ele à tarde, 2 horas, acho que não dava conta, tempo nem de preparar uma mensagem para ele pregar naquele dia, num domingo. E ele veio, a igreja estava cheia, graças a Deus. E na hora que ele começou a pregar, estava só eu e ele em cima do altar. E eu sentado atrás dele e ele pregando, e Deus só falava comigo naquela igreja. Deus só falava comigo naquela igreja. E tinha hora que ele virava as costas para a igreja e direcionava a mim. E Deus falando através da sua palavra. E sempre ele fechava dizendo: esse pensamento não é seu, esse pensamento é do diabo. E meu coração estava amargurado, revoltado. Mas Deus não me abandonou. Aquela noite o culto terminou e eu terminei chorando na presença de Deus. Tal foi a obra gloriosa que Deus fez comigo naquela noite. Eu vi que Deus não desampara ninguém. E na terça-feira, porque o meu propósito, o meu projeto, era que o pastor Antonino terminasse de pregar na terça-feira, e eu chutar o balde e entregar o ministério, e falar: não quero ser pastor, não quero mexer com isso mais. Isso era a minha mente, que estava na minha mente. Assim que o pastor Antonino pregar, eu vou entregar o ministério. Por isso que Deus não deixou. Deus te ama como Ele me ama. Naquela noite foi algo tremendo. O pastor Antonino chegou, pregou, e maravilhoso. Conselheiro também, maravilhoso conselheiro de Jesus, mas você também foi maravilhoso aquele dia. Deus usou o pastor Antonino, porque sempre o pastor Antonino foi meu pastor, tá, amados? Não fica com ciúme não, porque é meu pastor. Nunca abri mão do pastor Antonino. Ele é meu pastor. De tantos tempos, de tanto choro, de tanta alegria, né? Para lá e para cá, até no carro dele, que
uma caravana que o banco não parava, né? A hora que freava, você quase passava pelo para-brisa, né? No caravana, ia, ele arrancava, você voltava. Não é, pastor? Era assim, ué. Mas com tudo isso, a graça de Deus era derramada. A graça de Deus derramada, amado, sobre nós, não por aquilo que nós temos ou que nós possuímos, mas a graça de Deus é derramada sobre nós por aquilo que somos, a sua presença, pelo nosso caráter, pela dignidade diante de Deus. Por isso que a graça dele é derramada sobre nós. E é tão tremendo isso nas nossas vidas que nos ajuda a caminhar de bom grado na presença de Deus. Aleluia! Mas o tema hoje fala de responsabilidade. Responsabilidade, unidade em família. Aleluia! Você quer que Deus fale com você? Levante a sua mão. Isso, eu quero que Deus fale comigo do jeito que deve ser. Amém. Queridos, quando eu recebi esse convite, confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco preocupado. Para eu achar uma palavra que fosse conveniente para a congregação. E o pastor outro dia me falou que tem mais de um mês. Não é mesmo, pastor? Mais de um mês. E hoje, pela manhã, estava com uma palavra no meu coração, e agora à tarde eu falei com o Tiago, sumiu tudo. Eu não sei mais nada. Graças a Deus que eu não sei mais nada. Porque senão não falaria aquilo que você quer ouvir, ou aquilo que Deus quer falar com você. Eu iria falar o que você quer ouvir. Mas Deus tem algo especial para você. Porque a Bíblia é instrução para a minha vida e para a sua vida, é instrução para a nossa família. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Como está a sua família? Como é que está a sua família? Que valor você tem dado para a sua família? Qual o valor que você tem dado para a sua família? Queridos, nós temos uma ocupação muito grande. Todos nós temos uma ocupação muito grande. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo, não é verdade? Eu preciso trabalhar, e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer mais aquilo, e eu preciso resolver isso. O homem não tem tempo dentro de casa. O tempo do homem é trabalhar. E a ocupação dele tem sido muito grande ao longo da sua vida. Se eu fosse olhar para mim aqui, eu falava assim, desde quando meus cabelos eram pretos, que eu estava ocupando minha vida de alguma forma. Eu sei que cada um tem a sua ocupação. Mas eu quero dizer para você a respeito da sua família. Que tempo você tem tirado para a sua família? Qual é o tempo que você tem separado para a sua família? A sua programação para a sua família? Dedicação à sua família? Eu ouvi uma história, é verídica, tá, irmão? Não é história falsa, não. De um casal, recém-casados, eles moram em Vitória, e esse casal, eles separaram para eles, entraram em acordo, que eles iriam trabalhar 15 anos de trabalho, para poder ter uma vida boa, para ter a sua casinha, para o seu bel prazer, para os filhos que viessem. E eles concordaram então
em trabalhar 15 anos, os dois, o homem e a mulher. E eles começaram a trabalhar, sol a sol, para poder juntar o dinheiro. E eles realmente conseguiram juntar o dinheiro. 15 anos de trabalho. Só que no final de 15 anos de trabalho, eles descobriram uma coisa. Eles estavam dormindo na mesma cama como se fosse inimigo. Não tinha prazer nem de olhar um para o outro. O tempo acabou com tudo, e eles, o próprio amor que era para eles ter, não tinham mais. Já não tinha mais esse prazer de estar junto, pois a vida deles era só trabalhar. E isso às vezes tem acontecido muito com as pessoas. Passa o tempo trabalhando e não tem tempo para a família. O tempo todo, só tempo de trabalho. Nós arquitetamos, nós planejamos e entramos de cara no nosso trabalho. De repente, nós percebemos que nós não alcançamos o nosso objetivo. Porque nós queremos fazer com o nosso próprio esforço, com o nosso planejamento. E o Salmo 127 nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se a sua casa não é planejada em Deus, se Deus não entrar com providência na sua casa, por mais que você esforce, será como uma casa edificada na areia. Um dia vai correr as torrentes, um dia vai chover forte, um dia o rio vai bater e ela vai cair, porque ela está edificada na areia. Sentimento não edifica a casa. Sentimento não coloca uma casa firmada na rocha. Deus é que edifica a minha e a sua casa. É Ele que faz essas coisas todas. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 127? Vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Salmo 127, citei aqui agora há pouco. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados um sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas da mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos como falarem com seus inimigos à porta. O texto está dizendo, amados, que é inútil você, deitar de madrugada e levantar também de madrugada. Quem conhece pessoas assim, deixa eu ver aqui, que deita tarde e levanta cedo demais para trabalhar? Come o pão de dores, enquanto Deus dá àquele que o teme de bom grado o descanso enquanto dorme. Deus é que te sustenta. E nós vamos perdendo a nossa família, a nossa casa,
Porque quem exerce um trabalho desta natureza, deitando quase de madrugada e levantando quase de madrugada, não tem tempo para sua esposa, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para sua família, não vê os filhos crescendo, não vê a aparência da esposa junto dele mesmo, porque não tem tempo para ela. Imagina você largando o serviço, sabe, de madrugada, e chega, a esposa está dormindo. Não dá tempo nem de dar um beijo nela. Se dá um beijo, é um beijinho, porque ela está dormindo. Levanta de madrugada, não vê nem os seus filhos na cama. Tem que trabalhar. Está perdendo a vida dos seus filhos, perdendo a vida da sua esposa, perdendo o amor que é mais sagrado diante de Deus, porque a família, ela é instituída por Deus, para amar, para ter comunhão, para viver juntos, para olhar um para o outro, e ver o seu sorriso um do outro. A família é assim, diante de Deus. O plano de Deus para a família é um plano especial. É plano para que você possa caminhar com a sua família de mãos dadas, de braços dados. Você pode falar assim: ô pastor, o tempo meu não dá para isso não. Mas você teme a Deus e é Deus que te sustenta, meu irmão. É Deus que cuida de você. Deus te deu uma família, e esta família que Deus te deu, esse prazer que Deus te concedeu, está na sua família. E se você não tem esse prazer, sabe, da sua família, é preciso você conquistar. Esta é a porção que Deus te deu na terra. A porção de Deus para nós na terra não é riqueza. A porção que Deus me deu e que te deu, não é essa porção de dinheiro, de valores. Não, não é isso não. A porção que Deus te deu chama-se esposa, mulher. Essa é a sua porção. Marido, é a sua porção. É a sua esposa. Cuide da sua família, que Deus te confiou ela. Deus te confiou esta família, te deu ela para você cuidar. Sabe que Deus, quando Deus fez Adão e Eva, eu vejo aqui, não é o caso de hoje, né, irmãos, que Deus falou algo muito especial para eles dois, que Deus falou para ele assim: frutificai e multiplicai. Deus falou isso para Adão: frutificai, multiplicai, enchei a terra. É claro que hoje, nos dias atuais, ninguém quer saber de encher a terra, não é verdade? Quando fala de encher a terra, a pessoa fala assim: não, eu só um tá bom. E dois já é muito, não, mas você precisa de cuidar do um e cuidar dos dois ou três, quantos tiverem. É difícil mesmo, eu sei que é difícil. Mas é necessário cuidar, e com um carinho muito grande. Sabe, querido, eu conheço um homem. Esse homem, ele teve 12 filhos, um time e um reserva. Esses 12 filhos, esse homem abandonou esses 12 filhos, quando eles já tinham uns pequenininhos, os maiorzinhos e tal, mas aí ele abandonou esses 12 filhos. Pediu conta no trabalho, pegou a grana, sabe, e chutou o balde e foi embora com aquele dinheiro.
E a esposa dele ficou trabalhando, ela trabalhava de sol a sol. Sou testemunha disso, tá, irmãos? Não é conta da carochinha, não. E essa mulher, quando às vezes você olhava de madrugada, 3 horas da manhã, ela já estava lavando roupa. Cuidando de lavar roupa, sabe, com chuva, e o sol, e ela trabalhando. Não dava conta nem de comprar a comida para os filhos, mas ela precisava de fazer porque ela era sozinha. Mas conseguiu criar os 12. Que fibra, que coragem daquela mulher. Criou os 12 sem pedir ajuda ao marido. Depois de passado muitos anos, o marido quer um carinho dos filhos, quer um aconchego dos filhos, quer uma visita dos filhos. A mãe quer um aconchego dos filhos. A mãe quer que o filho a abrace, que a beije, que esteja junto dela. Mas eles não têm isto. Não tem porque não soube criar os seus filhos. Ele não tem porque abandonou a sua família. Ela não tem porque não teve tempo para paparicar os filhos. Vamos dizer assim que é mais gostoso. Amados, às vezes nós corremos um sério risco de perder a nossa família, porque nós não dedicamos tempo à nossa família. Se você não dedica um tempo para a sua família, você corre o risco de perder a sua família. Você fala, ô pastor, eu não tem jeito não, eu ajudo o pastor Antonino na igreja, só que não sabe, pastor. Eu tenho que pregar na igreja lá, o pastor Antonino mandou lá para Esmeralda, eu tenho que ir lá pregar, eu tenho que chegar de Esmeralda, pastor, eu tenho que ir lá para Oliveira pregar, o pastor Antonino já falou comigo, eu tenho que ir, eu sou auxiliado do pastor Antonino, eu tenho que pregar aqui na igreja, domingo eu tenho que estar aqui de manhã, pastor, o senhor que não sabe a vida que eu passo aqui, o senhor que não sabe o que eu tenho que fazer nesta igreja aqui. E tem uma coisa, eu tenho que trabalhar todos os dias, pastor, sai daqui é correndo do meu trabalho. Queridos, nenhum trabalho é mais importante para você do que a sua família. Você pode ser um pregador, você pode ser um pastor, você pode ser evangelista, você pode ser um diácono, você pode ser um presbítero, mas nenhuma destas coisas é mais importante que a sua família. A Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder às vezes a sua alma, ou perder a sua família. E quando nós estamos ocupados em tantas coisas, nós estamos deixando de desejar a nossa casa. Enquanto ocupamos com outros trabalhos, com o trabalho secular, a nossa família está deixando de receber um carinho, um afeto, sabe, um afago, chegar junto da minha família, dar um abraço da minha esposa. Por falar em abraço, quanto tempo que você não abraça a sua esposa? Hein, marido que está aqui? Quanto tempo você não dá um abraço nela? Não estou falando do beijo não, tá? Do abraço. O abraço está em extinção. Quando nós casamos, nós andamos abraçados, beijando, para todo mundo ver que nós somos casados. Né? Principalmente quando o casalzinho é bem bonitinho, né? Todo mundo vê. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós apenas de mão dada. 10 anos o homem está na frente e a mulher lá atrás. 20 anos já não tem mais abraço. Está em extinção. Não tem mais carinho dentro de casa. E a sua felicidade é a sua família. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. A felicidade está na sua família. Mas nós não temos tempo para a nossa família.
Nos dias atuais, o marido sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, e os filhos, para não ficar em casa, vai para a creche. A creche cuida dos meus filhos, não tem problema não, está sendo bem cuidado, está lá na creche, mas os seus filhos precisam sentir o seu calor. Teus filhos precisam sentir o seu calor. Pai, é você que educa. Mãe, você é a auxiliadora. Você sabe um problema maior que está acontecendo, amados? Na nossa casa? Guria meu, termina, tá, irmão? Agora que eu vou começar a pregar. O problema que nós temos na nossa casa, com nossos filhos, é porque nós contratamos uma babá para cuidar deles. Sabe, e não importa não, de repente a babá custa R$200, 500, não, R$1.000. É a babá que nós contratamos para cuidar dos nossos filhos. O nome dela é celular. Babá celular, babá internet. Babá TV a cabo. Essa é boa. Menino não está nem falando ainda, está começando a sorrir, nós já conseguimos colocar o celular na frente dele, para ele poder olhar para o celular, e a gente ainda mexe assim, olha que filho aqui, ó, o nome dele é celular. Antes de falar para o pai e mamãe, fala celular. Celular, celular. O menino começa a chorar, a mãe fala, o que foi? Celular, celular. Dá o celular para ele. É o celular que acalma ele, é o celular que deixa ele tranquilo, é o computador que deixa os nossos filhos sossegados. Queridos, numa sala, uma sala maiorzinha assim, que lá daqui lá no Pastor Antonino assim, sabe? O filho está de lá e a mãe de cá e o outro filho de lá, porque o pai está trabalhando. Aí estão assim, ó. Eles comunicam, é assim. Como se fossem mudo. Dentro de casa não tem mais diálogo, não tem conversa. Não repreende mais o filho, não exorta o filho. Às vezes mandamos para a escola dominical no domingo, e volta da escola dominical, sabe, ansiosos para chegar em casa, para ver o celular, se não levar o celular para a igreja, se não levar ele para a sala, lá na escola dominical. Nós perdemos o tempo, porque deixamos de ensinar os nossos filhos, perdemos tempo porque não damos um carinho, perdemos tempo porque não jogamos bola com ele mais, perdemos tempo porque nós não fazemos piquenique com nossos filhos mais. Estamos separados. Quando nós perdemos esse tempo, ainda que o nosso trabalho, amados, ele possa ser árduo, precisa ter esse tempo. Quando nós falamos a respeito, vou falar de um homem tremendo na Bíblia. Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Amém. Concordo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas por que ele era segundo o coração de Deus? Ele era segundo o coração de Deus porque tinha o coração quebrantado. Ele errava imediatamente. Meu Deus, pequei. Corria para os pés do Senhor. Mas Davi foi um homem falho, como eu e você somos falhos. Só que nós precisamos ter temor de Deus, como ele tinha temor de Deus. A Bíblia diz que, olha, Davi foi um rei excelente, um bom rei, excelente, rei de vitórias.
de conquistas. Eu nem sei qual a guerra que Davi perdeu. Ele conquistava tudo. Mas a Bíblia diz que certa vez Davi, ele estava para uma dessas batalhas com o rei Ax, era dos filisteus. Davi estava lá e passando, lá ia até bem, né? Fora do território de Israel, lá ia bem. De repente, aquele reino, os filisteus, eles iam guerrear contra Israel. Aí teve um daqueles príncipes lá que disse para o rei assim, ó, esse aí, Davi, esse não vai com nós não. Não, senhor. Ele não pode ir com nós. Mas por quê? Ele é uma pessoa tão boa, tão importante. Não, não vai não. Porque de repente, vai que ele vira para o lado de lá de novo, nós estamos perdidos. Vai que ele vira para o lado de Israel, do lado de Saul, e resolve nos atacar. Davi, ele era um homem temido. Um homem temido. Mas a Bíblia diz que o rei falou com Davi, ó, eu te conheço, não é nada contra você. Estou falando a minha linguagem, tá, amados? Eu te conheço. Não tem nada contra você não, mas você não vai poder ir para a guerra conosco. Ô rei, mas eu não tenho servido o senhor direitinho? Tem. Eu não tenho nada contra você. Tudo que você tem feito aqui para mim, eu não tenho nada contra você não. Mas os príncipes não aceitam isso aí não. Ele diz que você não pode ir. Então Davi pega os seus homens, vão voltar para casa, todo mundo, todos os homens de guerra, vamos voltar para casa, homens que batalham, vamos voltar para casa, homens fiéis, vamos voltar para casa, montaram nos seus animais, ó, fim dos dias, chegou na sua cidade, Ziclag. E a Bíblia diz que quando eles chegaram em Ziclag, os amalequitas tinham passado por lá. Tinha queimado a cidade a fogo, levou as esposas, levaram os filhos, levaram tudo. Querido, enquanto a sua cabeça está virada para a batalha, enquanto a sua cabeça está virada para o outro lado, o inimigo está atacando a sua casa e você não está vendo. Você não está percebendo que o inimigo está atacando a sua casa, a sua esposa está sendo levada embora, seus filhos estão sendo levados embora, porque você está noutra batalha. Se você estiver cuidando da sua casa, não vai ter nenhum tipo de problema. Porque você cuida da sua família. Você guarda ela, protege ela. O problema é que nós estamos querendo abraçar o mundo todo. E querendo que nossos filhos, sabe, nos submete. Enquanto nós jogamos eles para fora. Não deixa que os seus filhos tenham babá celular cuidando deles, não. Porque se você não cuidar da sua casa, irmão, se você não cuidar dela, dos seus filhos, o mundo vai adotá-los. O mundo vai adotar os seus filhos se você não cuidar deles. Se você deixar os seus filhos até lá pela madrugada, no celular, no computador, saiba o que eles estão olhando nisso aí. Estão aprendendo coisas que você não sabe. Eles têm conhecimento que você não tem mais. O mundo invadiu a sua casa sem que você percebesse. E nós precisamos estar de olho nessas coisas. Porque a sua Ziclag, ela tem que estar protegida. Ainda bem que deu tempo, porque Davi ficou com o coração amargurado, choroso, por perder as suas esposas, perder os seus filhos, e todo mundo queria fazer o quê? Mandar pedra nele. Você é culpado, Davi. Eu sei que tirou nós daqui. Se não tivesse levado nós para lá, a nossa família estava aqui.
Davi foi chorar nos pés do Senhor. E Deus falou com ele: olha, pode pensar que você vai conseguir pegar sua família de volta. Pode lutar que você vai conseguir a sua família de volta. Sabe, queridos, tem vezes que a nossa vida, ela fica por um fio. E você não sabe por onde que você mexe. Se começar a puxar aqui, o fio rebenta. Se eu empurrar daqui, o fio rebenta de lá. E esse fio não pode arrebentar, porque nós temos alguém que pode entrar na sua casa nesta noite para mudar o quadro da sua vida. O Espírito Santo de Deus pode mudar o quadro da sua vida nesta noite. Pode tirar tudo aquilo que tem roubado a sua tranquilidade. Porque entra na nossa casa, não avisa que está entrando, não, irmãos. Você sabe quem entra na sua casa te avisando? É Jesus que fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas o diabo não faz isso, não. O diabo chega lá e vai entrando. Ele é sem educação. E às vezes nós queremos tirar ele depois, que já é tarde, que ele já fez um ninho lá, e nós queremos arrancar ele de lá. Ele fala: não tem jeito para a minha vida mais. Graças a Deus que naquele dia, naquela noite, o pastor Antoninho esteve lá em casa. Porque às vezes você não estava ouvindo o pastor Antônio pregar aqui hoje. Pela situação que a gente já estava. E às vezes as coisas estão ficando caóticas. E o Senhor, o grande Rei, quer te ajudar. Querido, estou quase colocando uma vírgula aqui. Eu tenho alguma coisa que eu preciso de fazer. Não é? Você precisa exalar o perfume do amor dentro da sua casa. Eu vi uma frase que disse que a semente do amor produz as mais belas flores. A semente do amor produz as mais belas flores. Nós precisamos mudar de vida. Você, papai carrancudo, é hora de você dar um sorriso para sua esposa. É hora de você abraçar com ela. E não só falar que a ama, mas demonstrar que a ama. É fácil nós falarmos que amo. É fácil. Falar com o pastor Antoninho: pastor Antoninho, eu te amo. Mas é de verdade, viu, pastor? Hã? Te amo, de verdade. Como fazer isso em casa, falar para a esposa: eu te amo, não é? Espera aí, eu te amo muito. Aqui, daqui a pouco eu volto. Eu te amo, meu irmão. Te amo. Demonstra para ela que você o ama, que você a ama. Sabe, amados, quando nós estamos assim, jovem, igual eu assim, né? Jovem, que às vezes gosta de um futebol. No dia que o time vai jogar, pode chover canivete, que você não fica em casa porque o seu time vai jogar. Vou para o Mineirão. Os outros já estão trabalhando. Amor, né? A mulher é mais doce, né? Amor, eu queria ir na casa da minha mãe. Vai, pode ir, eu tenho que ir, o Galo vai jogar. Vai. Oh, o Cruzeiro vai jogar hoje. Vai, depois eu busco você. Vai. Amor, eu queria que você me levasse. Não, eu não posso te levar porque está quase na hora do jogo. A quem você ama mais? A quem você dedica mais?
Aquele que te consome ou aquele que coloca comida no seu prato? A quem você dedica mais? Queridos, não importa o que aconteça lá fora, dedique o seu tempo à sua família, porque é algo precioso que Deus te deu. Deus te confiou isso. Dedique a sua família. Abra o seu coração para a sua esposa, para o seu marido. Você perdeu isso, mas a essência do amor tem que ser exalada dentro da sua casa, no seu quarto, na cama de dormir. A essência do amor tem que alcançar os nossos filhos, porque eles estão crescendo e eles precisam conhecer o que é Deus na sua vida. Nossos filhos precisam saber disso. Às vezes nós vamos para a igreja. Ah, pai, eu não quero ir para a igreja hoje não. Eu vou não. Pastorzinho, quer dizer que... pastor, não quis vir hoje não. Quis vir não? Ah, por quê? Não quis não. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Quando ele crescer, ainda que for velho, não desviará-se dele. Você é responsável pela sua família diante de Deus. Você vai ter que chegar diante de Deus e falar: Deus, aqui é a família que o Senhor me deu, eu sou responsável por ela, aqui está a família. Estou terminando, tá, irmãos? Só mais um pedacinho, só um montiquinho. Tem paciência comigo aí. Da última vez que eu estive aqui, Jesus amado, o Cleiton, quase que ele fazia assim, para eu ver o relógio, mas tinha um relógio aqui, graças a Deus que o pastor tirou esse relógio. E aí, como eu não consigo ver lá longe, não tem relógio aqui perto. Brincadeira, tá, irmão? Brincadeira, viu? Antes da meia-noite ele termina, se Deus quiser. Aleluia. Mas vamos voltar aqui no pai Davi. Eu podia estar falando aqui de outros homens de Deus, como Abraão, que foi fiel, que honrou a Deus, a sua casa. Eu podia estar falando de Isaac. Eu podia estar falando de Samuel. Samuel teve os 2 filhos lá, mas quando chegou o tempo que eles deveriam assumir a posição do pai, eles não fez igual o pai. Eles se corromperam. Samuel deixou de ensinar eles? Quem sabe? O ensinamento que devia ser para a sua casa, às vezes Samuel demonstrou apenas com seu jeito de ser, mas ele não obrigou que seus filhos pudessem seguir os seus mesmos passos e assumisse um dia o reinado ou o juízo para Israel. Davi teve uma situação dessa. Davi era um ótimo rei, guerreiro, lutador, vencedor. Como um rei excelente. Como pai de família deixou a desejar. No tempo da guerra, Davi, em vez de estar na guerra, estava no seu palácio. A mulher não estava com ele não. De repente ele consegue ver outra mulher tomando banho. Que coisa, que terrível. Mas aconteceu. Davi de Davi. Davi como um pai, deixou de, quem sabe, educar, ensinar Aminon, seu filho. Aminon ficou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, filho de Davi. E ele era filho de Davi. Apaixonado por aquela moça bonita, que era sua meia-irmã. Teve um dia que ele adoeceu por causa dela. Entre aspas, né? E apareceu lá o primo dele, um tal de Jonadab. O diabo em pessoa.
O capeta dando conselho para ele. Por que, não, que você está assim? Você parece que está emagrecendo, senhor. Todo dia eu estou vendo você de manhã, você está magrinho aí. O que está acontecendo com você? Rapaz, te conto nada. E eu estou apaixonado com Tamar. Irmã de Absalão. A filha do papai, eu estou doidinho com ela. Sabe qual foi o conselho daquele capeta lá? Jonadab? Finge que você está doente. Não fala com seu pai que está doente. O rei vem cá, ele vem cá, você fala com ele para mandar Tamar aqui, ó. E na hora que ela vier, você... Ele fez assim. Bom conselho. Não, que palavra. Fingiu que estava doente. Davi vai lá ver o seu filho. Qual pai que não quer ver o filho quando ele está doente? Não é verdade? Se preocupa. Até então Davi não preocupava com Abinó. Não preocupava com Absalão. Porque estava tudo grande. Tudo velhão já. Mas quando se fala que está doente, Davi vai lá ver ele. Chegou lá, ó pai, o negócio é o seguinte. Eu estou com vontade de comer uns bolos. O bolo de Tamar. Eu quero que ela me dá da mão dela aqui. Pronto, pai. Só faz isso. Davi, como não sabia das coisas que estavam acontecendo, estava criando um estuprador na família, e ele não sabia disso, mandou Tamar para o ninho da cobra. Tamar vai lá ajudar o seu irmão na maior inocência. Chega lá, faz o bolo, Aminon manda sair todo mundo e ficar só ela. Ele não queria bolo, coisa nenhuma, ele queria Tamar. E sabe o que ela falou com ele? Meu irmão, não faz isso comigo não, que isso não faz em Israel não. Tamanha tolice não acontece no meio do povo de Deus não. Essas coisas horrendas não acontecem no meio do povo de Deus não. Ele não quis nem saber. Tirou a virgindade da sua irmã. Daí a 2 anos, Absalão matou ele por isso. Assassinato dentro do palácio. Ou da família de Davi. Um homem que matou seu irmão. Depois Davi choroso. Porque ele vinha para matar o seu pai. E Davi chorava, dizendo: Absalão, meu filho. Absalão, meu filho. Absalão, meu filho. Quem dera eu morrer no seu lugar. Isso é amor de pai. Um pai que amou, mas que não andou junto. Um pai que amou, mas não fez o filho compreender o que era este amor tão grandioso. Aleluia. Querido, eu vou colocar uma vírgula aqui, porque senão vocês não vão deixar eu vir aqui mais não. Não é? Eu quero orar com você agora, neste momento. Quero orar com você. Ainda há tempo de recuperar os seus filhos. Ainda há tempo de recuperar a sua família. Davi já não aguentava mais. Chegou de viagem, ele não aguentava mais. Os homens que com ele estavam não aguentavam mais. Mas ainda deu tempo de recuperar a sua família. Ainda dá tempo de você dar afeto, dar carinho. Ainda há tempo. Vamos colocar sobre os nossos pés, queridos. Nem todo presente do mundo que você der para sua esposa ou para o seu filho não vai ganhar o amor deles para você. Nenhum presente, pode ser caro, pode ser carro, casa,
Nenhum desses presentes vai conquistar o amor deles. Mas a sua presença vai conquistar o amor deles. Primeiro, cuida da sua casa que Deus te deu. Cuide da sua casa que Deus te deu. A sua família, pois ela é a porção da sua alma.